Olá, meus caros, vamos à reflexão aqui no conteúdo edificante. Nessa oportunidade, nós vamos falar acerca de 13 contaminações ditas por Jesus, ou seja, algo que é feito que contamina o homem e a mulher. O texto base se encontra em São Marcos, no capítulo 7 e no versículo 20 em diante até o 23. Lembrando que também o evangelista São Mateus acaba relatando acerca desse episódio. E no seu relato ele cita apenas 7 contaminações. São Marcos é que cita 13. E lembrando que São Marcos é o evangelho mais antigo. É o primeiro livro que deveria ser na ordem realmente do tempo, do cronograma, coisa essa que não foi feita no Novo Testamento e, por conseguinte, na Bíblia, já que vem São Mateus. São Mateus, o livro ou o evangelho é a posteriori a São Marcos. Então, tem até mais confiança do que ao do São Mateus. Vamos lá, leamos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui o homem e mulher trata-se do ser humano. Então vamos item por item. Primeiro, que Jesus diz que contamina o interior do coração dos seres humanos ou do homem são os maus pensamentos. O pensar de uma maneira equivocada, suspeitar mal, o ter impureza de consciência, ou de fato estar maquinando o mal, também pode encaixar. A questão dos maus pensamentos não é aquele pensamento que vem uma vez ou outra, que você acaba pensando sem até mesmo ter vontade de pensar. São pensamentos contínuos e que têm o intuito ou que atrapalham você no sentido de tentar lhe convencer a fazer algo equivocado. Seria a tentação, aquilo que realmente fica batendo na sua mente para fazer contra ou a Deus ou ao seu próximo. Esse seria o mau pensamento. E você dá exatamente vazão a ele ou alimentá-lo. Isso é condenado. Isso contamina o homem. Isso tira a pureza do coração, da consciência, do ser humano. Por isso que Jesus disse para nós sermos que nem as crianças, pois se nós não sermos, não entraremos no reino dos céus. Exatamente por conta dos maus pensamentos, dos equívocos que se faz pensando, a questão também de mágoa, de ressentimentos e de tantas outras coisas mais, suspeitar mal, tudo isso está englobado na questão de maus pensamentos. 2. Os adultérios. Lembrando que a palavra adultério não significa apenas infidelidade conjugal, mas algo a ser falsificado, ser de fato então adulterado. Você pode adulterar um documento, você pode adulterar o número de um chassi, de um carro, você pode adulterar várias coisas. E isso configura também adultério. Como já disse, não é só a infidelidade conjugal que também é adultério. Lembrando que há diferença de adultério para a prostituição. Adultério está ligado exatamente à fidelidade no âmbito conjugal. Já a prostituição é algo que não necessariamente a pessoa esteja já casada e está ligada exatamente à questão de libertinagem e à promiscuidade. Terceiro, aí vem agora as prostituições, que é sujeito que está namorando no respeito à sua namorada, comete torpeza com outras, sendo casadas ou não, e lembrando que aquele e aquela que está casado
comete uma impureza com a conotação sexual com alguém que está solteiro, ele comete adultério, mas a pessoa que está com o que é casado está cometendo a prostituição e também o adultério, porque Jesus disse que aquele que deixa sua mulher, não por conta de prostituição, e casa com a outra, ou tem um relacionamento amoroso, configurando algo que seja então amante ou o amado, enfim, que tenha um vínculo, tanto aquele que deixou a sua mulher está vivendo maritalmente, entre aspas, ou com a sua concubina, está em adultério, bem como a pessoa que não esteja casada com esse também está. Então fique bem claro isso. E aí em prostituição entra também variadas coisas, até porque o termo, me parece, de prostituição, que vem do grego, é porneia, que dá uma abrangência exatamente no significado. Pode ser relacionamentos que não agradam a Deus, por exemplo, incestos, né? Homossexualismo, a bissexualidade, lesbianismo e por aí vai. Tudo isso pode englobar a prostituição, a bigamia, né? O casamento com duas pessoas ou três, aliás, duas no caso. Também a questão de swing, troca de casais e por aí em diante. Pode estar tudo ligado aqui à prostituição. Há quem tente dar uma deturpada nessas palavras de Jesus, dizendo que não é bem assim, está ligado mais à promiscuidade, a não respeitar o sentimento do outro, mas se há, por exemplo, consentimento de um cônjuge e ele adulterar ou andar com outra mulher ou fazer troca de casais, não teria problema, né? Tem esse pensamento, está ligado exatamente à teologia da libertação, melhor dizendo, os teólogos mais progressistas. Mas o fato é que remete isso tudo que eu falei anteriormente. 4. Os homicídios. Não matarás, é um mandamento, né? Homicídio, matar alguém. E esse matar pode ser na fé também. Pode ser com palavras, pode ser de modo psicológico. E também pode ser a própria pessoa, porque se mata a si mesmo. O homicídio está ligado ao não matarás, ao matar. Essa palavra, obviamente, que na época nem existia. Para o português, é o homicídio, é o crime de matar. Outrora, naquele tempo, lá tinha a palavra desespecífica, obviamente, mas era o não matarás. E o não matarás pode englobar tanto matar o trem, como matar, espiritualmente e também a si mesmo, incluindo o suicídio. Que não é, obviamente, da vontade de Deus. Deus pode perdoar, pode haver o perdão, mas a Bíblia nos deixa bem claro que um que pode tirar a vida é Deus. Ele que pode dar, tirar, tornar a viver e etc. Torná-la a dar à pessoa. 5. Furtos. Furtos também podem incluir aqui os roubos, né? Eu já falei em outra oportunidade que furto é você pegar algo de outrem sem o emprego da força. Já o roubo tem o emprego da força. A pessoa coloca uma arma na cabeça de uma outra pessoa e diz: olha, passa a chave do carro, entra dentro dele, fica quietinho, se não fazer assim você morre. Isso é roubo, tá? Isso é condenado. Isso contamina o homem. E ainda cabe acrescentar na questão dos furtos, que tem variados tipos de furto. Simbolicamente, aqueles que não pregam o santo evangelho estão furtando o santo evangelho, estão furtando a verdade, estão roubando a verdade. Aqueles que não se preocupam com as almas estão furtando as almas da salvação, são os mercenários, estão entregando elas ao lobo devorador. E tudo isso para ser meditado, é bem abrangente. A avareza, esse é o 6º, esse é o mal terrível, né? Porque é um mal terrível. É justamente por conta disso que ocorre. Os demais, todos crimes ou contaminações que Jesus fala. É por conta do dinheiro que se faz homicídio, geralmente, tem esse motivo, né? Às vezes pode ser por conta de uma picuinha, uma desavença familiar, mas geralmente está envolvido o dinheiro, né? Uma quantia. As prostituições, porque quem não tem muito dinheiro dificilmente é promíscuo, porque no mundo que vivemos, onde se dá mais valor ao ter do que ao ser,
e realmente a questão financeira, né, o poder aquisitivo, então só se prostitui quem tem, né? Tem as prostituições de alto luxo e tal, que tem que ter muito faz-me rir. Os adultérios, maus pensamentos, tudo, enfim, tá ligado, né? A avareza. A avareza, o que que é? O amor exacerbado, o excesso ao dinheiro. Ter dinheiro não tem problema, ter capital não tem problema, desde que você não se torne escravo, servo do dinheiro, vai tudo bem. Você tem que ser senhor do dinheiro. Você tem que mandar no dinheiro. O dinheiro não pode fazer a sua cabeça. O dinheiro serve para algumas utilidades. No entanto, você tem que fazer aquilo que agrada o Senhor. Se puder ajudar, ajudar os necessitados, saber repartir o pão e ter o básico. Não precisa de muito para viver. Ser equilibrado nesse sentido. E muito menos querer se aparecer. Mas ultimamente, até no meio dos cristãos, né, o que se quer é aparecer. Ah, eu tenho dinheiro. Ah, eu sou fulano, ciclano, eu sou da família que é abastada e tal, etc, etc. Né? Por conta da avareza que muitos cristãos estão perdendo a benção. Muitos pastores já transtornaram o evangelho de Deus em um evangelho anátema, maldito, por conta do faz-me rir, porque as pessoas assim dão seus cachês, enchem seus bolsos, que é aí a clássica teologia da prosperidade, né? Que é algo terrível, porque a prosperidade à luz do evangelho tem. Deus abençoa todos aqueles que o temem, e é uma verdadeira bênção, né? A prosperidade de Deus que não acrescenta dores. Agora, vender a ideia que Deus só dá prosperidade, que Deus dá gado, dá casa, dá carro, né? Que Jesus morava na praia, né? Tinha um alto apartamento, um apartamento de grande padrão na praia, curtindo o litoral, né? Esse tipo de mensagem, isso aí é danoso, é nocivo o evangelho, nocivo a verdade de Cristo. E realmente essas pessoas que assim fazem estão mudando a verdade em mentira. Isso configura a avareza. E a gente poderia aqui falar várias coisas acerca da avareza, mas vamos passar para outra, até porque eu já falei em outras oportunidades. Então essa é a sexta contaminação dita por Jesus. A sétima, maldades. Ah, quantas pessoas perversas, né? Pessoas que não só pensam mal, como fazem mal, né? As pessoas não medem o que falam, não medem o que fazem e não tem remorso, sentimento, melhor dizendo, não trata o ser humano como humano. Às vezes dão valor a objetos, dão valor até mesmo a animais e não ao ser humano. Isso é lamentável. E isso não é de um cristão, porque Jesus disse para nós vencer o mal com o bem. É claro que em algumas circunstâncias a gente pode ficar um pouco afastado, pode dar o desprezo, saber lidar com a situação de uma maneira que até possa parecer para os outros que seja ruim. No entanto, é a de um cristão, no sentido de vigiar, se afastar. Agora, em querer fazer mal, em querer destruir, Davi teve a oportunidade de destruir, de acabar com a vida de Saul, não fez, respeitou, mesmo sabendo que ele estava em pecado e errado. A autoridade que ele tinha de ser o rei de Israel, ou a unção. Então, lamentavelmente, nós temos visto, não sei da igreja também, né? Quanta maldade, quanta perversidade, quanta tramóia, maracutaia para derrubar um, para derrubar o outro, puxar o tapete, né? Envergonhar, calúnia, injúria, verdadeiras, né? Não é aquelas que muitos acabam se escondendo dizendo que venha a ser maldade, venha ser injúria, e não é isso aí não. Um engano, sétimo, quem usa de engano não permanece na congregação do justo, na verdade. O mentiroso não entra, todo aquele que ama e comete a mentira não entrará no reino de Deus. A lascívia, a sensualidade, eu já falei até em outras oportunidades. É o sujeito, ou a sujeita, vamos dizer assim, a pessoa não ser moderada, não ser simples, né? Não se comportar de uma maneira realmente com compostura. Está exagerado em luxo, né? Em joias e tal, é nesse sentido. A lascívia está ligado exatamente a ser
uma pessoa não equilibrada, não moderada, não realmente mais simples, mais na dela, mas sim vulgar, querer se aparecer, luxúria e sensualidade, demonstrando até mesmo aquilo que ela não tem, né? Às vezes é utilizado ali por meio das roupas sensuais, demonstrando uma mulher bonita, exuberante, que às vezes não é, né? E bem com homens. Então, tomar cuidado com isto, que é desagradável, porque pode fazer os irmãos pecar por conta dos olhos, e a questão também é de destaque, né? De querer ser destaque, querer ser a Miss ali, o universo, vamos dizer assim. Isso é condenável. Eu poderia falar mais coisas acerca disso, mas eu já falei em outra oportunidade referente à lascívia. A inveja, né? Salomão fala que é a podridão dos ossos. Quantas pessoas têm inveja, né? Eu já expliquei em outra oportunidade que a inveja não é você admirar alguém, querer conquistar ou ser parecida a esse referencial, a essa pessoa, mas sim é querer desejar e lutar para ter a mesma coisa que a pessoa tem e destruí-la, para conquistar, destruí-la ou puxar o seu tapete, fazer algum mal. Nesse sentido, foi isso que fez o irmão de Abel, né, Caim, que viu que Deus estava atentando mais para o sacrifício de Abel do que para o dele, então matou o seu irmão por inveja. Então, inveja é muito terrível. Vamos cuidado aí com a inveja. Inveja mata, né? Já diz o ditado, mas na realidade mata a pessoa espiritualmente, né? Às vezes pode fazer o mal para o outro, mas a outra pessoa que fez o mal vai sofrer a consequência, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. A blasfêmia. Blasfêmia tem que ter cuidado, né? Porque tem uma blasfêmia que não tem perdão, que é contra o Espírito de Deus. Jesus disse, pode falar mal de mim, pode falar até um pouco mal do Pai, mas não fale mal do Espírito de Deus, né? E a blasfêmia está ligada à praga, ou praguejar, falar mal, a fim de ferir, de ofender o próprio Espírito Santo, bem como as pessoas, vamos dizer assim, é algo que contamina o homem. Agora, como já disse, você pode ofender as pessoas, isso pode configurar e configura, obviamente, uma contaminação. No entanto, cabe perdão. O que não cabe é para a blasfêmia do Espírito de Deus. E quando você discerne que você pecou ou não contra o Espírito de Deus? Geralmente, quando a pessoa não tem arrependimento, né, do que ela faz, da zombaria, da ofensa ao Espírito de Deus. Agora, quando a pessoa peca, meu Deus, eu pequei contra os céus e a terra, perdoa-me, em nome de Jesus. Ele já está demonstrando claramente que o Espírito já está te convencendo e está te dando a noção de que você não ofendeu. É nesse sentido. Mas configura você fazer alguma blasfêmia, falar mal de alguma pessoa, né, ou praguejar, ou fazer coisa muito mais pior e grave, algo que te contamina. Lembrando bem, né, que todas essas contaminações podem ser, de fato, perdoadas. Todos esses pecados, essas contaminações podem ser retiradas por Deus e lançadas no mar do esquecimento. Porque pela palavra que nos purifica, todas essas contaminações são tiradas. A soberba é outro mal, outra contaminação. Soberba realmente não agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, exalta os que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Nós temos vários exemplos na Bíblia de quantas pessoas foram humilhadas, né? Alguns reis, melhor dizendo, que foram humilhados. Então, realmente, para se ter honra é necessário ser humilde. E a soberba é, então, a ruína do sujeito, precede a ruína. A soberba é achar que é o bambambam, que é maior que os outros, que pode tudo, que está acima do bem e do mal, né? Que ninguém vai tocar. Quem pensa que tu és, né? Olha, eu sou o tal. Com quem você pensa que está falando? Isso é um modo de ser soberbo, de achar que é grande coisa, né? Que é a última bolacha do pacote. Isso é contaminação. E a loucura é a 13ª contaminação, né? A loucura.
Olha só, né? Quantos nécios, quantos loucos, quantas virgens nécias, loucas, que não se preparam, que não vigiam, né? Que não estão cheias do Espírito, que não se santificam, vamos dizer assim, são loucas, né? E aqui é a loucura mesmo do mundo, porque tem aquela loucura que é santa, que o apóstolo Paulo falou, que são aqueles que aceitaram a Cristo, abraçaram a fé e passam a ser loucos para os ímpios, mas para Deus são sábios, porque Deus converte a sabedoria dos sábios, entendidos entre aspas, em loucura, e dos loucos em sabedoria ou em sábios. Então, a grande verdade é que aqui a loucura trata-se de não aceitar a fé ou fazer a vontade de Deus. E a loucura é, obviamente, o não obedecer ou temer a Deus. Até porque o temor é o princípio de toda sabedoria. Quem não teme, por conseguinte, é louco, é nerso, é tolo. É isso que a palavra nos faz entender claramente. E o obedecer à palavra, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus estava falando aqui acerca de uma hipocrisia dos próprios fariseus. Uma outra oportunidade eu vou falar com mais detalhes acerca disso. Mas em síntese era: os fariseus, os escribas estavam questionando seus discípulos por não lavar as mãos para comer. E Jesus disse: ora, vocês, por conta da tradição dos anciãos, que eles estavam questionando, porque não seguia os discípulos de Jesus a tradição. E Jesus diz: por conta da tradição dos anciãos, vós invalideis o mandamento de Deus, tanto para não fazer o bem para os seus pais, isso é uma próxima reflexão que eu vou fazer, né? Não vou entrar nos detalhes, bem como nesse sentido que ele falou aqui, de que o que entra não contamina, mas sim o que sai. Então, comer com as mãos sujas não vai nos contaminar. E é claro que Jesus estava falando de uma maneira metafórica, simbólica, aproveitando o ensejo da ocasião da hipocrisia dos fariseus. E obviamente ali tirando toda a restrição de alimentos, porque na lei não poderia comer carne de porco, não poderia comer carne, determinadas carnes, verdura, alguns alimentos, vamos cair, determinados alimentos, tem uma lista. Então, Jesus estava dizendo ali que agora, na graça ou em Cristo, tudo isso era desfeito. Pode o sujeito comer o que quiser, porque o que come, o que ele ingere não contamina, mas sim o que sai, né? Que é isso que Jesus falou aqui, que São Marcos bem relatou, as 13 contaminações. Dê o seu like, abraço e até a próxima reflexão.